Olá, hoje nós vamos fazer uma manga princesa, iniciando com canelado 2x2. Selecionei aqui na máquina 72 agulhas, dispostas duas para cima, duas para baixo, 2 a 2. Na frontura a mesma coisa, 2 a 2, só que a primeira carreira, quando eu inicio, eu preciso que as agulhas estejam intercaladas. A parte da frontura entrando na parte da máquina. Assim faz o início da barra 2x2. Primeira carreira, pega, ela faz um zigue-zague em todas as agulhas. Sempre observar se todos os pontos foram pegos antes de colocar o penta. Primeiro parte acionado, primeiro PR levantado. A alavanca de deslocamento eu deixo no H. Faço duas carreiras. Desligo parte, desligo, abaixo o PR. E dou uma girada no manípulo para a direita, para que as agulhas comecem a se desencontrar. Uma carreira, ainda observo o início da barra, ela está com as agulhas da frontura muito próximas às da máquina. Eu preciso que ela esteja melhor colocada, então, novamente, giro no manípulo mais uma vez para a direita. Observo as agulhas agora, elas estão melhor colocadas entre si. E agora é tecer normalmente. Para início da barra, como é uma manga canelada até a altura da cava, eu vou fazer um início de desenregulagem um pouco mais apertada para fazer como um punho nessa manga, para que o punho seja um pouquinho mais apertado do que o restante da manga. Feita a barra, fiz 14 carreiras apenas, mas é o início suficiente para ele formar um punho. Aumento a regulagem, eu vou para 6 na máquina, 6 na frontura. Vou fazer aumentos a cada 4 carreiras. Então, já aproveito colocar em múltiplos de 4 no marcador, para ele ficar me ajudando também na contagem. Os aumentos na frontura, eu preciso de muitas ferramentas. A agulha de olho duplo, transportador de 2, porque aqui eu tenho à disposição 2x2. E o remalhador também. Primeiro aumento. Na frontura, levo para o lado o grupamento de agulhas de 2. Acho uma laçada do grupamento de cima para colocar numa agulha aqui e fazer o aumento interno. No lado esquerdo, eu não posso fazer a mesma forma de aumento porque eu estou com a disposição das duas últimas agulhas para a máquina. Então, eu levo para o lado as da máquina, acho uma laçada na parte da frontura para colocar na agulha aumentada ali. Então, na verdade, eu fiz um aumento, só que ele foi interno, de um ponto na máquina, um ponto na frontura. 4 carreiras. Pego a agulha de olho duplo e transporto a última agulha para baixo, para começar novo grupamento. E do lado direito, a última agulha da frontura para cima. Fiz o aumento na carreira de baixo. Então, houve um aumento. Ele foi feito na carreira anterior. Aqui eu só estou dispondo na máquina e na frontura para formar novamente 2x2.
4 carreiras. Agora, puxo o ponto lateral a esse. Não faço aumento interno, só puxo. Agora, novo aumento interno, levo para o lado, acho a laçada. No lado esquerdo, a mesma coisa, levo para o lado e acho a laçada da carreira de cima. Caso eu precise dos ganchos com peso pequeno, ajuda na lateral. E sempre é bom puxar as agulhas que foram trabalhadas ali, aumentadas, trazê-la para cima para evitar uma falha. Agora, com a agulha de olho duplo, tenho grupamento de 3, levo para a frontura. Apenas uma. Lado de cá, tenho na frontura grupamento de 3, levo para cima, uma agulha. Na verdade, o aumento não está sendo feito a cada 4 carreiras, e sim a cada 8. Mas eu mexo nas agulhas, na formação delas, a cada 4 carreiras. Por isso, ajuda o contador de carreiras a estar em múltiplos de 4 também. Agora, só elevo o ponto lateral. E assim eu vou fazendo. Às vezes o transporte de 2 na frontura, às vezes na máquina. Sempre achando, quando eu fiz o transporte, sempre acho uma laçada para preencher o ponto ali em cima. E a mesma coisa quando é no lado da frontura. E esse procedimento eu repito até a altura da cava. Cheguei em 148 carreiras, que é o total que eu preciso para essa manga até o início da cava, um pouquinho antes do início da cava. Agora preciso transportar para a máquina todos os pontos da frontura. Depois de passados os pontos da frontura para a máquina, eu faço uma carreira em regulagem alta, na maior que eu puder, e vou precisar aumentar pontos, porque essa é uma manga princesa. Mesmo com esse canilado que vai comprimir embaixo, eu preciso de mais volume em cima. Então, eu vou fazer aumentos internos, no máximo que eu puder. Com o transportador, levo para o lado pontos
e vou colocando eles, dispondo de forma a ficarem distribuídos não só na lateral, mas também pelo meio. Então, levo os pontos para o lado. Essa é a primeira manga que eu estou fazendo aqui. A próxima eu preciso fazer a mesma quantia de aumentos que eu vou fazer nessa. Por isso eu disse o máximo que eu puder aumentar. Não existe um número X, um limite, mas as duas mangas têm que ser feitas da mesma forma. Aqui eu dei uma distância de 3 agulhas para um aumento. Agora eu vou achar mais aumentos para lá e depois para o lado direito a mesma coisa. 3 é pouco, eu preciso de muitos aumentos aqui para essa manga ficar bem princesa mesmo, bem bufante em cima. Para que não haja um buraquinho ali, eu vou precisar achar na lateral o ponto, uma laçada e colocar aqui fechando esse agulha. Para eu não me perder, para saber quantos pontos eu elevei, trago ela para cima para depois contar. Vou fazendo nos dois lados e depois que tiver todos os aumentos que eu consigo fazer, nós retornamos para fazer o alto dessa manga. Fiz 34 aumentos internos, ela ficou bem grandona. Eu vou fazer 6 carreiras antes de começar o remalhado para cava. Esse vai ser um trabalho rendado. Estou usando a cartela 8. É um rendado simples, eu deixo no final a foto dele para quem quiser copiar, quem não tenha. Agora, remalho em cada lateral 8 pontos. Marcador de carreiras no 0. Eu vou diminuir a cada 10 carreiras 2 pontos de cada lado. Vai sobrar bastante pontos em cima, que é para fazer a parte da princesa, da manga princesa, ficar bem bufante. Vou continuar fazendo o rendado, mas cuidando sempre das laterais, para que na 10ª carreira, sempre na 10ª carreira, eu não tenha aqueles pontos transportados pelo carro L.
Essa é a 10ª carreira. Eu tanto posso fazer a diminuição antes, quanto fazer o rendado antes. Mas, de qualquer forma, os pontos na lateral, que eu preciso para transportar, para fazer a diminuição, não podem ter ponto vago. 2 pontos aqui, usando o transportador de 4, eu faço a diminuição bem para dentro. Esse é um ponto simples, feito em rendado, porque passa apenas 2 vezes com o carro L. Na primeira ele vem, seleciona. Quando ele volta para a esquerda, ele transporta e o ponto está feito. Quando ele precisa de várias passadas, pontos que exigem várias passadas, ele não é um ponto simples. Mas esse é muito bonito, forma um desenho furado, mas não muito vazado. E é simples de fazer, não cansa tanto a passagem do carro. Cheguei em 80 carreiras, é o comprimento que eu preciso, agora eu vou remalhar todos os pontos. Aqui em cima eu estou com 198 pontos. É uma quantia razoável para essa manga, porque ela vai precisar preguear bastante em cima para formar o efeito manga princesa. E essa é a manga princesa adulto, depois que sai da máquina. Ela ainda precisa ser passada a parte de cima para dar um pouco mais de leveza, para que ela caia mais, senão ela fica muito armada. Esse é um ponto fácil de fazer. A cartela é a cartela 8. Eu vou deixar ela parada um pouco, quem queira copiar. É fácil de fazer o desenho, fácil de trabalhar com ele na máquina. E o desenho, o resultado do desenho na blusa fica bem bonito também. Então, aqui agora ela precisa ser pregueada. Antes de fazer isso com fio e agulhas, eu uso alfinete. Determino o meio e faço pregas colocando o alfinete ali para firmar a prega antes de ir para o alinhavo mesmo. Quero bastante pregas, ela precisa de bastante pregas na parte de cima
para dar volume e conseguir fechar a cava. A blusa, a parte onde vai ser engatada essa manga, é uma manga redonda, uma cava redonda, então precisa caber ali essa blusa, que foi, nega? Precisa caber ali essa manga. Coloco os alfinetes e vou fazendo o teste na blusa para ver se a cava, a partir daqui até a metade, comporta a manga. Senão eu pregueio mais ainda, faço mais pregas em cima. É melhor passar ela aberta antes de fazer a prega. É melhor passar a parte de cima antes de fazer a prega, que daí facilita a prega também. Essa é uma das formas de se fazer a manga princesa dessa malha canelada embaixo e malha lisa, rendada ou com alto relevo na parte de cima. Outra forma de fazer a manga princesa com canelado embaixo é terminar aqui, ao invés de passar para a máquina, como nós fizemos, passar os pontos da frontura para a máquina, eu terminar com um tubular pequeno, umas 6 carreiras, 3 e 3, 3 na máquina, 3 na frontura, um tubular pequeno, onde vai ser colocado a parte de cima da manga. Essa é mais fácil, porque você já sai com a manga pronta. Só que quando eu quero um volume maior aqui em cima, por exemplo, e não deu para aumentar muitos pontos, no nosso caso fizemos 34 aumentos, mas caso eu quisesse mais aumentos em cima, não tem como, porque a malha não consegue espichar, não consegue esticar aqui na máquina. Então, seria de terminar com um tubular, para que a parte de cima venha se colocar dentro, depois de pronta, e costurar como nós fazemos a gola, como fazíamos também acabamento frontal. Certo? Então, nossa manga princesa, eu fiquei devendo essa manga há algum tempo, mas nunca surgia a oportunidade de mostrar, certo? Mas é uma manga bonita, é uma manga diferente. Ok? Nossa amostra para hoje, então, uma manga princesa canelada e rendada. Bom trabalho!